Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade à nossa parte de functions, né, de funções aqui no Dart. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer então a funçãozinha, que eu faço uma conta, tá? Mostrei para vocês como então tá criando a aula passada a função e invocando ela no método principal. Hoje vamos criar apenas um simuladorzinho aqui para poder então fazer o demonstrativo para a gente como trabalhar com funções, com a parte de contas, né, com cálculos. Então vai ser um cálculo bem básicozinho, mas capaz de você realmente criar uma função para poder designar então uma atividade automatizada mesmo, tá? Então para isso, criando uma função, como vocês aprenderam, eu posso criar, por exemplo, aqui double, tá? Vou trabalhar com double e vou criar o nome dessa minha função chamada simulador, ok? Simulador. E vou colocar aqui, então, passar o parâmetro. Lembra que eu falei parâmetro? Então, double valor 1, certo? E por aqui valor 2, ok? Então, tem o valor 1 e tem o valor 2. Aí eu vou dizer o que eu quero, né, com isso. Se eu vou querer somar, o que eu vou querer, sacou? Então, isso aí eu vou designar ainda, ok? Então, para isso, eu vou determinar aqui, definir aqui dentro, que esse meu double, eu vou querer, então, um resultado dele, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um valor com outro, eu vou somar, ok? Então, eu vou pegar o valor 1 e vou somar com o valor 2, certo? Feito isso, o que eu vou querer? Eu vou querer o return, né? O resultado disso. Para poder ter o resultado, eu vou aqui res, ponto e vírgula. Tá, Esther, então aqui eu acabei de definir uma função, criei uma função, certo? Certo. Para poder invocar lá no void, então, como é que eu faço no método principal? É muito simples, você vem aqui em cima e você vai colocar aqui da seguinte forma, você vai pôr aqui double e vai definir aqui uma variável para poder, então, tá recebendo, então, esse valor aí, ok? Então, eu vou pôr aqui res simulador, você define o nome que você quiser. E vou pegar aqui o simulador, a gente não criou o simulador, e ele já traz aqui simulador, que foi o que eu criei, né? A minha função, ele já traz minha função e os parâmetros que eu tenho já nessa função. Tá dando errado aqui porque é um double, então não pode ser feito dessa forma. Então, para isso, eu vou colocar aqui valores, por exemplo, eu tenho aqui 56,55, um exemplo, e eu tenho 47,80, um exemplo, tá? Pego isso aqui, falo o que eu quero imprimir, dou um print, e o que eu coloco aqui dentro, justamente a variável que eu pedi, então, para poder tá alocando para mim isso aí. Então, qual que é? É res simulador, ok? Res simulador. Vamos imprimir, então, para ver se realmente ele invoca, então, a minha função. Clico aqui, vamos dar aqui, então, um Dart, funções.dart, vamos rodar. Olha só, deu 104,35, ou seja, ele conseguiu fazer a conta aqui que eu defini da minha função e eu consegui justamente imprimir aqui o que eu queria, né? Então, eu defini aqui para poder chamar ele no meu método principal, onde tenho dois valores e ele consegue, então, fazer esse cálculo aqui que está na minha função. Ele consegue imprimir justamente o que eu defini na minha variável, ok? Então, ele pega os dois e pronto, e lança para mim, então, espelha para mim, então, esse valor, ok? Então, é uma forma de você também criar uma função. Existe outra forma também de você, tipo, criar funções. Eu vou criar aqui outra para vocês darem uma olhada, de algo, né, mostrei para vocês aqui que é um tipo de função simples, aqui já é uma função já que requer um pouco de cálculo. Então, se eu colocasse aqui, multiplicar isso aqui, conseguiria, tá? Aqui eu só fiz mudar o operador. Então, vamos mudar isso aqui? Vamos ver quanto fica? Olha só, ele multiplicou, né? Se eu quisesse dividido, por exemplo, eu também poderia dividir aqui e ele alteraria. Certo? Então, é assim que eu consigo então, fazer essa manipulação com a questão dos operadores. Perfeito, Esther, entendi. Qual outra forma que eu poderia, por exemplo, criar uma função? Eu poderia, por exemplo, criar uma função para poder calcular uma área, tá? Então, a gente tem lá o valor, né, 3,14, né, que é o do π, a gente pode calcular, então, um círculo, né, uma área de um círculo, por exemplo. Então, como eu faria isso?
poderia criar aqui double e colocarei aqui calc área, tá? Calc área. E aí definiria, claro, o meu double, e seria, por exemplo, aqui raio. E a expressão lambda, né, que eu quero trazer alguma coisa, eu quero que me traga um resultado de alguma coisa. Qual o valor que a gente tem hoje do raio, né? Então, 3.14, certo? 3.14, faço aqui que eu quero multiplicar pelo raio, vezes o raio, ok? Simples assim. Em um único trecho de código, eu tenho aqui uma função, onde vai fazer o cálculo desse raio. Tá, Esté, beleza. E para poder imprimir isso, a gente vem aqui e define aqui print e pega, então, qual foi o nosso que a gente criou? Calc área. Calc área. E ele já traz já aqui dentro, para mim, já o raio. Então, eu digo qual vai ser o cálculo, né, base para isso, que eu vou querer calcular por aquele valor que eu tenho. Então, para isso, eu vou definir, por exemplo, o tamanho da área que eu quero é 15.60, um exemplo, tá? E aí, a gente vai ver quanto foi isso aí, beleza? Deixa eu apenas comentar, deixa eu ver, bem-vindo, eu vou tirar isso aqui, bem-vindo, e vou deixar só apenas os dois. E vou pôr aqui para rodar. Veja só, esse é o valor, então, da área que ele calculou, tá? Então, ele conseguiu fazer um cálculo bem baixinho, para não dizer o contrário. Se você definir aqui outro valor, por exemplo, sei lá, de 1, vamos supor que é 1. Aí você põe aqui para rodar. Veja que ele deu o valor justamente desse aqui, porque vezes 1 daria esse valor. Esté, vezes 2, tá? O cálculo da área. Da mesma forma, ele faz os cálculos automáticos aí para você, tá bom? Então, seria essa forma aqui que você poderia estar fazendo, né? Você define aqui o parâmetro que você quer para a função. Então, acredito que eu consegui passar para vocês a questão de como criar essas funções customizadas. Isso é muito utilizado dentro desse paradigma, né, da utilização do Dart, especificamente quando você está trabalhando com Flutter, né, que você vai construindo ali aquela classe e precisa determinar, criar as funções. Então, gente, muito obrigado. Chegamos ao limite do nosso curso. Aguardo vocês aos demais conteúdos daqui para frente. Um abraço.